é um tema que suscita muitas reflexões, prisam que eu acho que todos ficaram com muitas, eu não digo dúvidas, mas muitos questionamentos a serem feitos, porque em certos momentos ele nos traz reflexões que nós não estamos acostumados para isso, né? Como assim a gente tem um princípio que dá vida aos seres orgânicos, dá vida às plantas, as plantas têm vidas, têm órgãos. Então a gente vai fazer essa caminhada hoje nessas 4 questões. O nosso próximo encontro no sábado nós vamos falar sobre a inteligência e instinto, e terminamos esse capítulo 4. E vamos adentrar no livro 2 já. Vamos falar sobre espírito, encarnação, o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então serão temas bem empolgantes e vai ser uma sequência desses ensinamentos. Viemos criando uma construção, porque quando a gente faz essa viagem, nós estamos fazendo pelo Livro dos Espíritos, essa viagem linear, nós vamos construindo o nosso entendimento. Então, à medida que nós avançamos para o tema seguinte, nós trazemos uma bagagem do tema anterior que nos possibilita refletir melhor sobre aquele tema que nós vamos adentrar. Nós vamos hoje tratar esse tema, a vida e a morte. E vamos iniciar pela primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos, que vocês vejam como os espíritos são econômicos na resposta, né? Qual a causa da morte nos seres orgânicos? E eles respondem: esgotamento dos órgãos. Ponto. Esgotamento dos órgãos. E Miramês nos traz: a morte é sinônimo de desagregação da forma física, sem que desapareça a vida do corpo, e muito menos a do espírito. Tudo criado por Deus tem vida imortal. O que ocorre são infinitas transformações que se processam no seio daquilo que existe. A morte que muitos temem na Terra é uma renovação, é uma mudança de dimensão da alma, para que esta compreenda melhor as leis da vida. E aí a gente reflete sobre essa primeira questão, quando o Miramês ele nos traz. Os espíritos já dizem que é o esgotamento dos órgãos. Nós sabemos que nós temos o fluido vital e nós temos uma carga para esse fluido vital, que é o que nos dá a vida. Sabemos que essa carga não é igual para todos, cada um tem uma carga diferenciada. Ela pode sim ser renovada, nós de certa maneira podemos gastá-la antes do tempo com os nossos maus hábitos, né? E aí nós podemos ver os desregramentos com os alcoólicos, com as drogas lícitas e ilícitas, os excessos de toda ordem, seja, como a gente sabe, se a gente tomar água demais, até a água que a gente toma demais faz mal. Então, se começa até do excesso de esforço físico, excesso de trabalho, noites mal dormidas, né, os famosos desregramentos da noite. Então, isso tudo vai minando a nossa carga de fluido vital que nós teríamos suficiente para a nossa jornada, né? O não saber repor esses fluidos que nós também vimos, que nós podemos repor através dos fluidos, da ingestão do fluido que eu digo, é o oxigênio, é saber respirar, a respiração e os elementos que nós necessitamos existem na nossa atmosfera. Nós temos os elementos, esses fluidos que nos fazem bem, mas só que nós não ainda sabemos absorver, né, seja pela nossa pele, seja pela nossa respiração. Como alguns que já praticam essa arte da yoga, da meditação, já tem essa capacidade de, ao respirar, harmonizar e trazer esses elementos. Então nós vimos tudo isso no nosso encontro de sábado, e viemos construir o que é o findar desse órgão, né, dos órgãos que compõem o nosso corpo. E quando Miramês vem dizer assim,
a morte é sinônimo de desagregação da forma física, sem que desapareça a vida do corpo. Mas como assim desapareça? Quer dizer, fica confuso, porque se eu estou dizendo que eu morri, então a vida do corpo não existe, não é? Mas aí nós sabemos que o nosso corpo ele é composto por uma infinidade de populações. E aí nós temos populações de bactérias, de vírus que para alguns são letais, para outros são necessários. Nós temos composições químicas no nosso corpo que se formam como verdadeiros exércitos, né? Aqueles que defendem o nosso corpo quando adentram um ser estranho, e aí é por isso que, às vezes, quando você vai fazer um transplante de órgãos, o sistema imune, aqueles que defendem o nosso corpo com a entrada daquele ser estranho, atacam ele para defender a casa, vamos dizer assim, e aí existem medicamentos que inibem esse ataque. Nós sabemos que essa questão é muito mais profunda com relação quando a gente fala da doação de órgãos, porque nós sabemos que é um órgão que está sendo transplantado de outro irmão que está vindo revestido de fluidos. Então, por isso que é importante a gente, quando vai estudando a engenharia espírita, e na literatura espírita, ela nos fala e nos ensina que é muito importante que aquele que doa o órgão, realmente ele tenha esse desejo, porque na obra espírita relata que alguns irmãos que tiveram os órgãos dele retirados sem a sua autorização, sem ele ter se predisposto a isso, eles acabam entrando num processo obsessivo contra aquele irmão que inocentemente recebeu aquele órgão dele. É relatado, sim. Isso aí tem tanto na obra de André Luiz quanto uma obra específica. Né? Depois eu posso até mandar um para você, que ele vem relatando. É um capítulo inteiro falando só sobre essa questão do transplante de órgão. Ele fala do irmão que vê o órgão dele tirado, ele sai acompanhando o órgão e ele fica naquela pessoa ali, tentando, e acaba o transplante não dando certo, porque ele não admite de jeito nenhum que aquela pessoa fique usando o órgão dele. Né? Pessoas que estão extremamente num processo de ignorância com relação a essa nossa composição, porque se nós soubermos que nós podemos ajudar uma infinidade de pessoas com esses órgãos, né, que podem dar a vida, a sobrevida a muitos, e aí, quando a gente tem a boa vontade, esses próprios órgãos já vão revestidos desses fluidos, né, esse fluido de amor, benfazejos, às vezes o transporte dá tudo certo, a pessoa vive aí dezenas de anos com aqueles órgãos. Então, quando o Miramês vem falar, quando ele fala da desagregação, é exatamente isso, é o tirar, vamos dizer assim, do corpo, dessa composição que nós sabemos que está constrangida. Né? A matéria está constrangida para formar e ter esse formato. Existem estudos que o vazio entre os elementos que compõem o nosso corpo, ele é maior do que a matéria que existe no nosso corpo. É meio maluco, né, que eu estou dizendo? Mas existem lugares vazios, locais vazios entre os átomos, entre as células, entre as moléculas. Existe um vazio entre eles. Entendeu? Então, vamos refletir. E quando ele fala que sem que desapareça a vida do corpo, exatamente esse mundo que existe no nosso corpo, como a gente falou, e que amanhã a gente vai aprofundar um pouco mais com as perguntas que vocês podem formalizar. Amanhã a gente vai ser um dia de debate, que a gente traz questões, pode ser sobre essas, não pode, vocês podem trazer outros elementos para a gente estudar, para a gente refletir. Se vocês tiverem ficado com dúvida, vocês, de repente, durante a nossa conversa vai surgindo questionamentos, vocês já vão anotando, né? A gente vai dar um tempo aqui, se não der, amanhã nós vamos ter 1 hora para a gente só debater isso, só perguntas e respostas. Tony vai ficar à disposição, e seu Inácio também para responder todas as respostas, né? E eu vou ficar fazendo a pergunta para eles dois. O que ocorre são infinitas transformações, como a gente falou, tudo se transforma para dar vida a outros seres, porque quando nós devolvemos o nosso corpo para a Mãe Terra, ele vem se transformar, existem esses fluidos que ainda existem nele, que são absorvidos pela Terra e voltam
para o seio principal do nosso Criador. Nós vamos agora para a questão 68A. Poder-se-ia comparar a morte e a cessação do movimento numa máquina desorganizada? Aí Kardec tenta fazer uma alusão às máquinas que nós temos no dia a dia, né? Para que fique mais compreensível. Um relógio, um equipamento, um elétrico, né? E os espíritos colocam assim: se a máquina não está bem montada, a mola se parte. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. É da mesma forma que acontece com o nosso corpo. Os nossos desregramentos, nós vamos perdendo esse fluido vital, eles vão se contaminando e vão tirando a harmonia dos órgãos. Por isso a importância de termos todos os nossos órgãos e elementos que formam o nosso corpo em perfeita harmonia, né? Todos os nossos centros de força, que nós vamos adentrar mais na frente. Eu coloquei uma foto de todos os centros de força nossos, para que a gente tenha uma ideia, a importância de estarmos alinhados com esse centro de força. Não é? Quando nós nos excedemos com o álcool, afeta determinado órgão, e aquele órgão, quando ele se adoece, ele acaba afetando a todos aqueles que estão interligados, porque tudo no nosso corpo está ligado por fios tenuíssimos e invisíveis. Então, quando se rompe essa ligação entre eles, devido à falta de comunicação entre os órgãos, que é necessário, acaba vindo a falência de um deles, e essa falência pode chegar ao extremo de provocar o desencarne. Miramês lá aprofunda dessa forma. A causa da morte do corpo é o esgotamento orgânico. Quando se processa a velhice, os órgãos enfraquecem e a vitalidade diminui. No entanto, a morte por desastre interrompe por vezes o movimento orgânico e a interligação de uns órgãos com os outros. A força vital desapropria-se da área que comandava e tudo entra no caos, por faltar a harmonia no conjunto. O poder da vontade soma como bênção de Deus e pode modificar o cronograma, assim como os homens podem e mudam de vez em quando as suas próprias leis. O poder da vontade soma como bênção de Deus e pode modificar o cronograma. É aquela vontade de viver, não aquela vontade doentia de viver devido aos bens que tem aqui na Terra, apegado ao que tem. É a vontade de viver por fazer mais, por ter mais tempo, para ter mais possibilidade. Há um tempo atrás, meu cunhado perdeu o pai dele. O pai dele tinha 86 anos. Ele teve câncer de pulmão, ele teve que retirar uma parte do pulmão, mas ele tinha uma vontade de viver tão grande, uma vontade, ele fazia tantos planos para o futuro. E o próprio médico dele dizia: olha, ele vai ter mais um mês de vida. E 6 meses depois ele estava lá e ele questionava ao médico: olha, qual é o próximo tratamento que a gente vai fazer? E a médica não sabia mais o que dizer, porque não existia mais tratamento para ele. Não existia mais droga nenhuma que ela pudesse ministrar nele para curá-lo, porque ele não tinha como curá-lo. Ela simplesmente dava os paliativos para ele continuar vivendo e dizia ao pessoal da família: olha, ele tem mais uns 20 dias. Ele passava mais 3 meses. E 3 meses voltava lá, dava uma recaída, eles davam aquele coquetel de vitamina, ia para lá, oxigênio, porque ele ficou com muita dificuldade de respirar. E ele saía do hospital e passava mais 5 meses. E assim ele foi ano após ano, o pessoal desenganando, e ele sempre com os planos, com vontade, saudando os débitos que ele tinha com outras pessoas próximas dele. Ele começou a entender que isso era uma chance que ele estava tendo, de continuar vivendo, continuar perdoando, continuar mudando a forma dele ver a vida, até que ele veio realmente ao esgotamento total dos órgãos. E aí realmente, a última internação dele, os médicos disseram: olha, nós não temos mais o que fazer. Nós vamos desligar os aparelhos, ficar dando morfina, e ele vai ter que agora viver e até, vamos dizer assim, até a bateria arriar totalmente dos órgãos. E foi isso que aconteceu.
Ele foi lutando dia após dia até que todos os órgãos se esgotaram, porque o fluido vital, o princípio vital dele foi desligado. E nesse dia foi muito interessante, porque no último dia que ele esteve no hospital, eu tinha ido lá, né? Ele já estava inconsciente, entre aspas, porque ele, quando meu cunhado disse, pai, quem está aqui é Júnior, que ele me chamou, pai, quem está aqui é Júnior, se você souber, se você estiver escutando o que eu estou falando, mexa o seu dedo. Aí meu pai pegou na mão dele e ele mexeu o dedo. Então, assim, e eu fiquei lá um tempão com ele, né, conversando com ele, como o Antônio fez com aquele irmão lá. E depois veio um padre, né, que deu a extrema-unção nele. E depois veio um pastor, que sempre andava lá ele fica no Hospital Policlínico. Depois veio um pastor e proferiu algumas palavras para ele. E realmente, na madrugada, né, meu cunhado disse, né, eu conversando com ele, aí eu disse, geralmente o desencarne acontece, o desligamento total, na madrugada, quando está todo mundo tranquilo, onde a maioria das pessoas já foi embora, e o ambiente propício ocorre para isso. E realmente, quando foi de 4 horas da manhã, a enfermeira chegou, né, chamaram a enfermeira e ele parou de respirar lentamente, deu aquele último suspiro e desencarnou. Quer dizer, foi até o final da bateria, até o último, dizer assim, a última centelha do fluido vital dele para se desligar do corpo, que é isso que Miramês vem nos trazer. Nós vamos agora para a questão 69. Por que uma lesão do coração, mais do que a de quaisquer outros órgãos, causa a morte? Isso aí foi uma pergunta bem interessante que Kardec fez. Ele focou exatamente nesse órgão, né, como nós estamos vendo aí, os plexos, né, os centros de força, que André Luiz traz muito bem na obra dele, que é o coronário, né, que interliga todos eles, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, né, o esplênico, o gástrico e o genésio. Desculpa. E os espíritos respondem. O coração é uma máquina de vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não é mais que uma das engrenagens essenciais. E Miramês traz. O centro de força cardíaco é responsável pela vida desse órgão sublimado, onde o espírito repousa parte de suas forças, as quais são transformadas em sentimentos, que o Cristo tenta educar na sua profunda sabedoria. A vida é engenhosa, na engenhosidade do amor de Deus que nos cerca, e nós somos eternos alunos na escola universal do nosso Pai, que está nos céus. Pode-se dizer, em se tratando das coisas materiais, que o coração é a sede do amor, de sorte a se manifestar para o todo o corpo. Todos os órgãos vivem em harmonia, sustentados por fios invisíveis do amor que parte desse fulcro de luz. E aí, como vocês veem, como é interessante, porque quando a gente tem medo, ou a gente está perto de alguém que a gente tem, que a gente ama, que passa um tempo, a gente vê aquela pessoa, como esse órgão ele trabalha todo o nosso corpo, né? É daí que emana toda a velocidade para os outros órgãos, ele faz a interligação, ele aumenta a carga de sangue nos órgãos, ele dispara a adrenalina, você tem todos os, vamos dizer assim, essas sensações, tanto no medo, quando ele nos dispara, o corpo dispara com a quantidade de adrenalina que joga no sangue, ele dispara para todo o corpo, para você ficar em alerta. Quando você está mais calmo, ele diminui o batimento, você vai se tornando mais tranquilo, ele irriga menos os órgãos, ele traz a harmonia, a tranquilidade, e quando é necessário, pelo esforço físico, ele vai bombeando, vai trazendo toda essa força. É realmente um grande dínamo do nosso corpo, essa máquina perfeita, esse músculo que trabalha incessantemente, assim como todos os órgãos do nosso corpo, porque essa nossa máquina ela é perfeita, assim como toda a criação divina. E aí nós temos que ter consciência, uma vez eu conversando com o Antônio disse, para o nosso corpo,
ao nosso corpo carnal, nós somos Deus. Como assim nós somos Deus para o nosso corpo? Porque existem populações que dependem da nossa atitude para trazer o bem-estar dele, seja através dos nossos alimentos, quando nós cuidamos dele, quando nós temos cuidado com a nossa higiene. Então, nós proporcionamos isso para o nosso corpo. Como Deus proporciona todas as coisas maravilhosas para a nossa estadia aqui nesse mundo. E para o nosso corpo, para as populações que habitam o nosso corpo, nós somos o Deus para eles. Vejam a grande responsabilidade que nós temos para com esses seres que habitam o nosso corpo. Seres invisíveis, né, que estão na sua escada de evolução ainda, e que nos veem como Deus, e necessitam que nós façamos o melhor que nós podemos, e que nós possamos para garantir que todos consigam chegar ao final da sua jornada, de acordo com a programação que foi feita na parte espiritual. Vamos avançando. Essa questão ela é um pouco longa, 70, porque ela tem uma longa explanação de Kardec a respeito dela. Kardec faz reflexões importantíssimas. Kardec pergunta: em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? Eu acho que a gente já veio dando o prelúdio dessas respostas. Eu acho que a gente já veio montando esse entendimento do que acontece no momento do desencarne, né? Que são duas questões que a gente vai tratar amanhã, né? Como eu tinha falado com o Toninho. E os espíritos respondem: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital retorna à massa. E aí, Kardec começa a desenvolver esse tema. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida, absorvendo, assimilando para novamente devolverem a esta fonte quando deixarem de existir. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, que é isso que a gente estava falando. Ele vai se combinando, né, por atração e transformando outros seres, dando vida a outros seres. Por isso daquela relação que a gente está sempre fazendo com o devolver o corpo à terra, no momento do desencarne. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que opera a cicatrização de certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Olha só que coisa maravilhosa, né? Exatamente esses fluidos que operam, que trabalham e que trazem, vamos dizer assim, essa cicatrização, né? A cura interna e externa dos órgãos. E curam as lesões, né, suspendendo momentaneamente e restabelecendo as funções. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Aí realmente são os excessos dos excessos praticados religiosamente ao longo de décadas e décadas e décadas. Imaginem 30, 40 anos, a pessoa fumando. O pulmão vai chegar num estágio que os fluidos vitais, a espiritualidade, a medicina, mais nada poderão fazer, a não ser programar o momento do falecimento total daquele órgão. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. Da harmonia do conjunto resulta a sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, os órgãos deixam de funcionar, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais estão desarranjadas. Dá-se o mesmo com o relógio que se desgasta com o tempo ou se danifica por acidente. A força motriz é impotente para fazê-lo funcionar.
Aí é de uma clareza que não me atrevo nem a fazer qualquer tipo de colocação. No aparelho elétrico temos uma imagem mais exata da vida e da morte, como todos os corpos da natureza. Esse aparelho contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos só se manifestam quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Então, se poderia dizer que o aparelho está vivo. O aparelho doméstico ele só funciona se tiver eletricidade, se estiver conectado. E hoje em dia existe, isso aí também pode até falar depois. Tinha visto um documentário de uma casa que a energia estava em todo o aparelho. Onde você colocasse o equipamento, ele funcionava. Né? A energia por indução, vamos dizer assim. E você não levava choque, não levava não. Os equipamentos eram só encaixados e funcionava. A eletricidade estava lá, controlada naquele ambiente. Mas não tem necessidade de você pegar o fio e colocar. Eu não sei bem como é que eles faziam isso, não, mas existia isso aí. Depois também pode me desmentir aí ou não. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno e o aparelho volta ao estado de inércia. Ele tirou da eletricidade, né? Esse equipamento ele para de funcionar e volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. Acho que essa relação que Kardec fez com esse aparelho elétrico foi fantástico, né? Ficou bem compreensível, assim, de uma forma bem didática e pedagógica, como sempre. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo nem nos demais indivíduos da mesma espécie. Há os que estão, a bem dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. Isso é importante trazer. Alguns vão estar saturados desse fluido vital e outros com um pouco de fluido vital. E aí a gente fala, né, da necessidade da doação desse fluido. Como é que a gente pode doar esse fluido? As vibrações que nós fazemos, noite, né, nós estamos chamando o Evangelho, nós estamos doando um pouco desse fluido vital. Pouco desses fluidos que nos estão excedendo e que não nos fará falta, pelo contrário, ele será reposto de acordo com o nosso dia a dia, o regulamento e até a equipe espiritual, que não teria sentido a gente fazer a doação e nos prejudicarmos, né? Não é isso que a espiritualidade quer e não é isso o objetivo do trabalho. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A qualidade, quer dizer, para uns a vida é mais abundante, né? A pessoa tem mais energia para tudo e outros um pouco mais limitado. Mas aí nós vimos também que tem algumas limitações dessas aí que são pura preguiça, né? A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a manutenção da vida se não se renovar pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. O fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Isso aí foi a colaboração do nosso irmão Kardec que aprofundou essa questão. E Miramês, quando ele trata essa questão, eu pincelei só esse fragmento. Na vida, nada se perde. A própria matéria tem um condão maravilhoso das mutações. A força vital é o beijo da luz em seu movimento permanente. E o espírito é o amor de Deus, como atributo, qualidade do seu coração para os corações de seus filhos, mostrando-lhes os caminhos que levam à felicidade. E esse é o papel da casa espírita. Esse é o objetivo de uma casa espírita. É ter Deus no coração de todos aqueles que fazem a casa espírita. Nós estamos aqui numa casa espírita virtual. É divulgar, evangelizar, unificar e servir sempre.
divulgar o evangelho, divulgar a doutrina, divulgar o amor. Evangelizar é o amparar, é o acolher, é o trazer para junto, é o preocupar-se. Unificar é sempre estar junto. Os perfeitos são uma das engrenagens que na Terra não existe perfeição. Então, o unificar é trazer todos aqueles que de boa vontade querem trilhar o nosso caminho. Aqueles que já estão esgotados, que não querem nos acompanhar, que acham que já aprenderam tudo, esses devem sim ser colocados e respeitado o seu momento. E o servir é estarmos sempre trabalhando o divulgar, o evangelizar e unificar. Primeiro, para nós mesmos, porque é como aquela história do avião. Momento de turbulência, coloque a máscara primeiro em você, para depois você colocar quem está do seu lado. Porque se você for colocar primeiro no outro, nem você nem ele vão sobreviver naquela circunstância. Obrigado, meus irmãos, pela paciência. Entrego a palavra de volta para o nosso irmão Antônio e para todos nós aqui, para a gente continuar o nosso bate-papo e as reflexões da noite. Com você, Toninho. Muito bom, parabéns. Capítulo 70. Muito bom. É uma viagem cada aula do nosso irmão Marcos Melo, assim, se apoiando em Miramês e na doutrina dos espíritos e no que isso respeita para a nossa compreensão das vidas e dos mecanismos que essas contêm. Bom, eu vou abrir agora o microfone para que, um a um, possam colocar suas questionamentos, suas questões, ou possam adicionar algum comentário. Antônio? Oi. Eu vou fazer uma observação rapidinho, até para que o irmão Inácio também faça a colocação dele, que ele faz observações muito boas. Eu gosto muito também de escutar as opiniões do seu Inácio. É o seguinte, Marcos, é muito boa a sua didática da sua apresentação e realmente foi muito abrangente e nos toca justamente sobre realmente a verdade sobre esse assunto, né? E eu quero só tocar no assunto, logo no início, quando você estava fazendo sua apresentação, que isso é que me chamou a atenção e realmente é o que a espiritualidade fala referente à cremação. Porque no processo da cremação, a gente sabe que tem muitos irmãos que ainda, em função do grau de desenvolvimento deles, né, evolutivo, muitos ainda são muito materialistas, ficam muito presos ao plano físico, outros já né, compreendem esse momento de transição e ajuda até os irmãos espirituais naquele momento que estão nos socorrendo naquele instante ali, nos dando a oportunidade de nos desvencilharmos desses laços fluídicos que ainda prendem ao corpo físico, né? Mas eu reflito justamente sobre o que Chico Xavier indagou, né, numa reunião que ele estava, né? E ele dizia que ele tinha recebido de várias procedências por amigo dele, solicitações endereçadas aos benfeitores espirituais a respeito da cremação. E nesse dia dessa reunião que ele estava estudando, né, tá certo? Eles estavam fazendo comentários, veio à tona nessa reunião, o pessoal perguntando, né, o que diz os amigos desencarnados sobre a cremação ao invés do sepultamento dos mortos. Aí, no final desse comentário, o irmão Emmanuel postou a mensagem, né, que está nesse caminho da volta, rapidinho aqui, né, sobre a cremação. Ele diz, de quando em quando, amigos da Terra, nos inquirem com respeito aos resultados possíveis da cremação que tenhamos, porventura, experimentado após o afastamento do corpo denso.
E, efetivamente, o assunto se reveste de significação e proveito pelas repercussões do processo crematório no plano espiritual. Por muito se examine no mundo a presença da morte física, conferindo-se-lhes fóruns de igualdade em quaisquer circunstâncias, o óbito não é idêntico no caminho de todos. Qual ocorre no berço, quando o renascimento estabelece condições diferentes do ponto de vista orgânico para cada um de nós. A separação do veículo terrestre está revestida de características originais para cada indivíduo. Além da existência comum na Terra, nem todas as criaturas se observam imediatamente exoneradas da inquietação e do trauma, da ansiedade e do apego exagerado a si próprias. Temos companheiros que, na desencarnação pelo fogo, se liberam de improviso de qualquer conexão com os recursos que usufruíram na experiência material. Entretanto, encontramos outros irmãos, em vasta maioria, que, embora a lenta desencarnação progressiva que atravessaram, se reconhece singularmente detidos das impressões e laços da vida material, notadamente nas primeiras 50 horas que se seguem a derradeira parada cardíaca no carro fisiológico. Fácil observar, em vista disso, que o período de espera no espaço razoável de 72 horas, esse é o que a espiritualidade orienta, né? As famílias, né? Que não tenham pressa em proceder logo com o velório para enterrar o defunto, porque depende muito das circunstâncias. Assim, entre o enrijecimento do corpo físico e a cremação respectiva, é tempo valioso para a generalidade de todos aqueles que se encontram em trânsito de uma vida para outra. Isso é compreensível, porque se muitos irmãos dispensam semelhantes cuidados, desde os primeiros instantes de silêncio no cérebro, outros, aos milhares, se observam vinculados aos tecidos inertes de que já se desvencilharam, no anseio, embora vão, de revivecê-los. A face do exposto, nós, os amigos desencarnados, nada poderíamos aventar fundamentalmente contra a cremação. No entanto, entendendo que os nossos amigos, os homens da esfera física, ainda não dispõem de instrumento para analisar os graus de extensão e de intensidade do relacionamento entre o espírito recém-desencarnado e os resíduos sólidos que lhes pertenceram no mundo. Consideramos justo que se lhes rogue o citado período de repouso a favor dos chamados mortos, em câmara fria que lhes conserve a dignidade da forma. Depois disso, o sepultamento ou a cremação nada mais representam para a alma que a desagregação mais lenta ou mais rápida das estruturas entretecidas em agentes físicos das quais se libertou. Emmanuel. Assim, realmente, Emmanuel, justamente, ele dentro da visão espiritual, é que a gente tem que ter muito cuidado justamente nesse momento do desencarne de um ser, tá certo? Inclusive, muitos irmãos em pleno IML, quantos a gente não vê casos dentro da literatura que muitos irmãos em pleno momento que estão fazendo a autópsia, alguns acordam, né, que é o famoso negócio de catalepsia e tal, alguns acordam, outros fazem movimento porque ainda não se desprenderam do corpo físico, né? Assim, passa a palavra, isso aí pode ser requerido observações para outro momento ou outras perguntas, mas eu quis só fazer essa observação, Marcos. Eu passo aí para você, Antônio. Obrigado, João, pela participação. Muito importante a sua leitura. Eu trouxe outros temas, né, diferentes. Amanhã a gente pode debater esse tema com mais profundidade. Ou hoje, né? Não sei. Passo para você também. Tá. Obrigado, João. É um viés diferente de análise. Nós estamos falando do ponto de vista estrutural, mas com certeza poderíamos ter algumas configurações, não que discordemos de alguma instrução que
Emmanuel ele possa estar dando nesse escrito. Mas são posicionamentos diferentes, são âmbitos diferentes. Nós estamos falando na parte de estrutura, o que nós recebemos e que nos é dado com amor, nós devemos recebê-lo, trabalhá-lo, digamos que sublimá-lo e devolvê-lo com esse mesmo amor às naturezas. E em nada tem a ver com essa instrução ou conflita, porque essa ele faz do ponto de vista da alma, tá? Isto é, o que a matéria representa para o espírito. Aqui, as observações que nós temos feito quanto à relação com o desencarno é exatamente no servir. Se nós, desde que chegamos aqui, pelo nosso nascimento, nos servimos de todas as matérias, nada mais justo que nós devolvamos essas matérias do jeito mais sublimado e mais útil que possa ser para os nossos irmãos, que também são espíritos como nós, em escala de desenvolvimento, digamos, ainda mais principalistas, né? mais atrasados na sua evolução. Imaginemos que se cada pessoa fizer de si próprio uma tarefa queimada, o que isso representaria exatamente para a escala de evolução dos outros seres, de que nós nos aproveitamos todas as vidas e para eles só receberiam exatamente pó, que demoraria séculos, demoraria milhões de anos, trilhões de anos para voltar a ter uma complexidade de desenvolvimento, quer dizer, digamos, não da forma que nós o devolvemos quando nosso corpo se exaure na sua força anímica. Bom, mas isso nós podemos conversar amanhã, não é? Então, gostaria de ouvir mais irmãos e as suas opiniões. Algum questionamento que nós possamos tentar esclarecer? Senhor Inácio, gostaria de se posicionar? Sim. Da maneira que João coloca, me responsabiliza, bota um peso muito grande nas minhas costas. Mas eu sou um pouco atrevido. Mas o senhor está à altura da pergunta. Então, veja só. Na Revista Espírita de 1868, existe um artigo onde está dito que todos os seres criados por Deus tendem para a evolução. Nós estivemos na planta, estivemos no animal, hoje estamos no hominal. Nós, que estamos utilizando uma estrutura física, já sabemos através da ciência que todos os vírus e etc. e tal já estão dentro de nós na sua cota mínima. Então, nós temos uma estrutura formada por inúmeros outros seres que tendem para a evolução à medida que o eu espírito evolua, para que eles assimilem comigo a harmonia, o equilíbrio, a paz e a serenidade. Veja só, se você analisar, João de Deus, com calma, Emmanuel foi lá, foi cá, voltou, subiu, desceu, mas ele está de acordo com um ponto e com outro ponto.
Ele não é contra a cremação, mas ele também não é contra o enterro natural. O povo que mais se utiliza da cremação, salvo engano meu, é o hindu. Mas como eles se comportam entre si? São povos já evoluídos? Ou lá existem castas? Existem irmãos que são desprezados. Então, a gente precisa analisar. Porque Kardec diz, a doutrina espírita é a doutrina da razão. Eu não posso aceitar tudo de pronto. Eu tenho que analisar e refletir. São inúmeras as afirmativas dos espíritos a respeito dos seres inferiores e da nossa responsabilidade para com eles. Ora, se eu agradeço todas as noites e todas as manhãs que eu desperto pela oportunidade desta encarnação, eu estou dando a Deus a demonstração do meu respeito pelo corpo físico que eu recebi. Essa estrutura física, eu sou grato por ela, pois é ela, a estrutura física, que me permite evoluir como espírito. Progresso e evolução. Desenvolvimento intelectual é uma coisa, evoluir é outra. Tudo que está no universo está à disposição e para que o espírito evolua. E se nós estamos cuidando dos seres vivos, eu preciso entender que todas as minhas estruturas físicas são seres vivos. Eu adormeço, meu coração continua batendo, meu pulmão continua aspirando, expirando, a corrente sanguínea continua na sua movimentação, alimentando todas as células do meu corpo físico. Eles são seres vivos, independentes e responsáveis, cada um por sua função. Os tecidos do nosso corpo, do nosso rosto, as células que compõem os lábios não são iguais às que compõem o nariz, não são iguais às que compõem a testa. Cada tecido tem uma especificidade. São seres que sabem das suas funções, que agem em equilíbrio, em sintonia, em harmonia, com um propósito. Nós é que não sabemos valorizá-los, mas nós estamos na doutrina espírita, estamos tendo essa oportunidade para que a gente realmente avance. E esses questionamentos de hoje, porque essas questões, elas são fundamentais para o nosso entendimento. Eu iniciei e estou trabalhando exatamente da questão número 10, essa parte do fluido. E aqui já tem um ponto que a gente vai dizer, cara, desde o Livro dos Espíritos está dito que o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que eu tiver em maior porção pode dá-lo a um que eu tenha de menos. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir. Acho que foi isso que a nossa irmã Elisângela falou no domingo, não foi? Então, tem muito mais coisas que a gente precisa aprender. E que bom que a gente está tendo essa oportunidade. Porque, quando Jesus diz, vós sois deuses, ele está dizendo exatamente que, se eu realmente me apropriar do meu poder, eu posso transmitir e
levar vidas que estão prestes a se extinguir. Existe uma associação entre o início desse livro, entre essa questão e a questão 424 e 427. É interessante como a gente tem que estudar. Questão 420. O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Irradia por todos os lados. A questão 424. Olha a pergunta 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a desfazer-se e restituir à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? É igual a essa questão aqui, 70. E os espíritos responderam, sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Está tudo aqui à nossa disposição, para que a gente tenha fé, que foi a leitura de Elisângela, naquilo que fazemos. O nosso corpo físico, ele pode ser influenciado por nós. Aí eu teria muita coisa para falar, como diz Antônio, porque quando mamãe estava hospitalizada, já numa situação bem complicada, eu sou o mais velho dos 4 filhos de minha mãe, e o médico nos chamou e disse, olha, vai ser necessário amputar uma perna da sua mãe. Eu os reuni aqui para que vocês deem a autorização. Eu disse, me diga uma coisa, o senhor garante que fazendo essa amputação a minha mãe se recupera e sai desse hospital? Ele disse, não, eu não, portanto, eu sou contra. Porque eu sei o pavor que a minha mãe tem da morte. Então, imaginem vocês, alguém que teme a morte está hospitalizada. Nós sabemos que o espírito, ele não é o corpo, mas ele sofre o impacto do que o corpo sofre, dependendo da minha condição. Se eu ainda sou materialista, se eu não estou agarrado à matéria, talvez eu sinta arrancar a minha perna. E como eu vou chegar do outro lado? Portanto, aquilo que foi dito por Emmanuel, que o João colocou aí, a gente precisa considerar. Eu tenho que levar em consideração a situação particular, pessoal de cada um de nós. Agora, ele coloca aí que é necessário que, se vai fazer a cremação, que congele por tantas horas. Quer dizer, é mais uma complicação, é mais uma engrenagem, é mais uma fase. Por quê? Porque não naturalmente faz como se faz há tantos e tantos séculos. Bom, é opcional. Mas é preciso que nós entendamos que estamos aqui aprendendo sobre a vida e a morte. E se a morte é simplesmente uma transição entre a minha fase no físico e agora a minha fase de libertação no plano espiritual, por que o pavor? Por que o temor? Eu não estou lá? Eu não permaneço? Eu não saio melhor? Eu não estou me desmaterializando aqui? Então, fica mais suave o nosso desencarne. Porque a gente já sabe que está melhor. Eu não tenho mais o que ter medo. Teme aquele que tem algum peso na sua consciência. Ou aquele que não tem confiança no seu futuro.
Mas aquele que realmente assimilou o ensinamento do Cristo, que diz, é a cada um segundo as suas obras, que sabe as obras que fez, ele descansa tranquilo. Portanto, meus irmãos, eu peço perdão pela minha extensão, mas estudar a doutrina espírita é assim. Esse é o sistema adequado ao estudo da doutrina espírita. É pegar o livro da base, o livro dos Espíritos, e estudá-lo sistematicamente como estamos fazendo. Buscando realmente esgotar tudo que seja possível a respeito daquela informação, para que a gente fique consciente do aprendizado. Obrigado pela oportunidade. Tem mais alguém que gostaria de falar? Estou vendo Fátima fazendo aqui umas colocações. Gostaria de falar, Fátima? Bom, Antônio, eu tenho minha opinião sobre a cremação e eu achei muito bom esse texto do Emmanuel, porque eu concordo com a cremação. Eu acho assim que na nossa população o percentual de cremação é muito, muito pequeno e que isso não vai causar um grande distúrbio, né, para esses seres. Enfim, eu sou totalmente a favor da cremação e acho que se respeitar o que o Emmanuel falou aqui nesse texto, das 72 horas, eu não vejo nenhum problema. Inclusive, com as cinzas que são geradas pela cremação, você pode adubar uma árvore, por exemplo. Então, de uma certa forma, você também está alimentando outros seres. Essa é a minha opinião. Fátima, só uma observação. Fátima, uma vez eu estava conversando com você, me corrija se eu estiver errado. Você disse que na Alemanha, normalmente, lá é em torno de uma semana, né, que eles aguardam para fazer o enterro, o sepultamento de uma pessoa, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Meu marido ficou chocado porque meu irmão faleceu hoje pela manhã e foi enterrado agora às 18 horas. Ele disse que nunca viu isso na vida dele, que realmente na Alemanha eles esperam de 4 até 2 semanas. Né? Esse é o comum deles lá. Mas aí eu expliquei para ele que a situação da Alemanha é diferente do Brasil, tem a questão do clima também, né? Nesse caso dele, já é uma cultura. Aqui, por causa do calor e tudo mais, existe essa agilidade no sepultamento, né? É isso aí. Bom, muito bom, muito bom. É maravilhoso que todas as pessoas possam se exprimir e colocar as suas observações de forma livre, e nós temos que respeitar. Então, aqui, nós vemos que a questão da cremação, ainda pegando um pouquinho no assunto aqui, ela é uma questão cultural, e nem sempre as culturas, elas avaliam do ponto de vista moral, certo? Eu também não quero dizer que eu sou dono da razão. Eu só penso o seguinte: antigamente ninguém pensava em doar órgãos, até que se conseguiu aproveitar esses órgãos através do avanço intelectivo das populações humanas, se conseguiu aproveitar esses órgãos para salvar vidas. E eu acredito que seja um gesto de doação maravilhoso. Eu não sei se todo mundo que está aqui é doador ou se incomoda com esse fato de doar os órgãos. Vocês estão vendo, nós estamos doando nossos órgãos a espíritos, irmãos, que após a nossa morte continuam aqui para que possam viver, para que possam se prolongar, que possam ter benefício. A questão é que toda a matéria, ela não se perde. Ela, mesmo a cinza, ela é composta como... digamos, Fátima disse, ela é composta por cálcio, por potássio, sei lá, quem sabe, outros elementos, tá certo? Mas o problema é o retrocesso do estado da matéria até o estado primitivo, ou estados mais primitivos, isso que causa os atrasos. Imaginemos que nossos irmãos, e é isso que nós temos que começar a abrir, porque toda a razão da vida é o espírito.
A razão da inteligência é o espírito. Então, meus irmãos, a matéria, ela pode ser retornada, digamos, com a própria natureza do estado em que ela está. No caso, por exemplo, o órgão ele é doado, e um órgão é um conjunto de matéria sublimada. Um fígado é o quê? É um conjunto de vários seres vivos que se agrupam para prestar um serviço a determinado universo, que é um ser humano. Tá? E esse fígado pode ser removido e pode ser integrado num outro ser humano, que é um outro universo, onde ele vai prestar um serviço. Ora, tudo bem, a mente humana ainda não reconhece nas naturezas, nos elementais e etc. seus irmãos, mas nós somos todos irmãos. Por que não doar nosso corpo totalmente para as próprias humanidades e não só, também para os próprios insetos, para as plantas? Porque onde é que está o problema disso? Isso é um mecanismo, no meu ponto de vista, meus irmãos, é um mecanismo de transformação universal. Nada se perde, se transforma. A matéria não morre, o espírito não morre. Elas são sempre recombinadas e surgem sempre novos tipos de vida e novos tipos de matéria. Agora, tudo depende da consciência, digamos, da consciência moral das populações. Eu tenho nojo de barata. Beleza. Tudo bem. Tem povos na Terra que eles comem. Não tem nojo nenhum, eles comem. Então, é uma questão de consciência coletiva. Agora, diga assim, se eu enalteço alguém que pode doar um coração, um fígado, uns pulmões, umas córneas, o que for, eu também enalteço aquele que, por sua abnegação e falta de egoísmo e orgulho, entrega seu corpo totalmente à natureza. É um ponto de vista, meus irmãos. Nós temos que nos respeitar. Então, todos nós sabemos que nós estamos em diferentes estados evolutivos. Mas é o meu ponto de vista. Podia aqui dar outros olhares, outros viés, né, de análise. Mas eu digo o seguinte, eu não estou dizendo que o nosso irmão Emmanuel esteja errado, eu só estou dizendo, do meu ponto de vista, do meu raciocínio, entendeu? E depois eu vou ler até com mais calma esse texto. Gostaria até que o nosso irmão colocasse aqui qual é o livro, para que depois eu possa ler, talvez amanhã falar um pouquinho sobre isso, né? Mas assim, hoje nós falamos, meus irmãos, da morte. E nós ficamos num aspecto, digamos, nós nos concentramos basicamente nesta nossa discussão na parte da desencarnação. Mas ainda bem que amanhã nós vamos poder estar juntos para avaliar todo este processo, todas essas duas lições que, em conjunto, elas nos trazem realmente um esclarecimento grande sobre o que significa essa nossa estada aqui no planeta e qual a diferença, como o Marco Melo colocou, entre desencarne e morte. Tá? Eu acho que nós podíamos levar amanhã, até porque já está um pouquinho avançado, mas eu agradeço a João, agradeço a Fátima por essas colocações, a seu Inácio, a todos, a Marcos Melo, por esta oportunidade de poder refletir com vocês sobre este assunto. Muito bom.